pessoal, sou a professora Daniele Costa, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje estudaremos sobre vozes verbais. Dentro desse assunto, abordaremos as características de cada voz do verbo. E para isso, vamos ouvir uma música da banda Legião Urbana, Tempo Perdido. Ouçam aí. Destacando o texto da música. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Quero chamar a atenção de vocês nos seguintes versos. O que foi escondido e o que foi prometido. Nós temos em destaque aí, pessoal, dois verbos, correto? E esses dois verbos, um está auxiliando o outro verbo que está no particípio.
O primeiro, ele é um verbo auxiliar, ele é o verbo ser. Ele está no pretérito perfeito do indicativo. E o outro na forma do particípio. Quando nós temos essa composição, nós temos aí a voz passiva. Mas o que seria a voz passiva? Temos aí o conceito da nossa aula de hoje. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente. Hoje nós veremos que o sujeito, ele pratica ou ele sofre ação. E nós vamos ver como é que isso ocorre. E quem são essas vozes verbais? Observem, nós temos 3 contextos aí. Vamos analisar a partir deles quem está praticando a ação, quem está sofrendo a ação e quem faz a ação e ao mesmo tempo pratica a ação. A primeira frase diz: João puniu Maria. Nós temos nesse contexto um agente que está praticando a ação de punir outra pessoa. Quando isso ocorre, nós temos a voz ativa. Daqui a pouco nós vamos já defini-la. Maria foi punida por João. Nesse outro contexto, o sujeito ele é paciente, ou seja, ele está sofrendo a ação. E o terceiro, João puniu-se. Aqui nós temos um agente que pratica e sofre a ação. Mas quem são essas vozes verbais? Temos aí a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Veremos cada uma delas, começando pela voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito, é quando o agente pratica a ação. Exemplo, Pedro feriu o sabiá. Então, o Pedro, dentro desse contexto, ele está praticando uma ação. Quando o verbo indica que há uma ação praticada pelo agente, pelo sujeito, se trata-se de voz ativa. Outro exemplo, Pedro fere o sabiá. Nós temos aí o mesmo contexto de ação. O sujeito está praticando ação. O que eu quero que vocês observem é que o primeiro exemplo, feriu, o verbo, ele está no pretérito perfeito. E o segundo exemplo, no presente do indicativo. Mas os dois exemplos nos indicam uma ação feita pelo sujeito e definimos como uma voz ativa. Veremos agora a voz passiva. O que seria a voz passiva? É quando o sujeito sofre ação. Ou seja, quando o sujeito vai sofrer ação praticada por uma outra pessoa e o verbo está nos indicando que ele está sofrendo uma ação. Temos aí a voz passiva. O sabiá foi ferido por Pedro. Dentro desse contexto, observamos aí que o sujeito, o sabiá, ele está sofrendo uma ação. Por quem? Pelo Pedro, por um outro agente aí. O sabiá é ferido por Pedro. Também nós temos o sujeito sofrendo ação. Destacando aí que na primeira frase o verbo ser está no pretérito perfeito e na segunda no presente do indicativo. Vamos já entender por que isso ocorre. Vejam aí como é que nós vamos caracterizar a voz passiva. Ela é composta por locução verbal, certo? Terá uma locução verbal, 2 verbos, sendo um auxiliar e o outro principal. E quem são esses verbos? O auxiliar, observem, é o verbo ser, mais o particípio do verbo principal da voz ativa. É a segunda característica aí da voz passiva analítica. E a terceira caracterização, o verbo ser, que é o verbo auxiliar, deve estar no mesmo tempo verbal da voz ativa. Então, para nós termos a voz passiva, é necessário antes sabermos a voz ativa. Vamos ver essa diferença aí. Mas antes disso, vamos ver o exemplo dessas caracterizações. Vejamos. O aluno encontrou os livros. Aqui,
Nesse contexto, nós temos uma voz ativa. O aluno está praticando a ação de encontrar. Mudando, transformando para a voz passiva. Como é que isso vai ocorrer? Os livros foram encontrados pelo aluno. Nós temos aí a composição da locução verbal e nessa locução verbal encontra-se o verbo ser no pretérito perfeito, mais o particípio do verbo principal lá da voz ativa. Temos aí então a voz passiva no segundo exemplo. Vamos ver agora a caracterização da voz passiva sintética. Observem, o verbo, esse verbo ele pode ser VTD ou VTI, mais o pronome si. Esse pronome recebe o nome de apassivador. Vamos ver primeiramente o exemplo da voz passiva sintética com o verbo transitivo direto. Observem na tela que nós temos aí. Ele encontrou o livro, o sujeito, ele está praticando a ação. No segundo, nós teremos uma voz passiva, com aquela característica de um verbo ser mais o particípio. Vejamos outro exemplo com a voz passiva sintética. Encontrou-se o livro. Observem que nós temos a composição desse contexto, um verbo, esse verbo é VTD, mais o pronome apassivador si e o sujeito. Nessa composição temos a voz passiva. Exemplo agora com o verbo transitivo indireto. Vejamos. O professor deu a nota aos alunos. A nota foi dada aos alunos. Deu-se a nota aos alunos. No primeiro exemplo, nós temos o professor praticando a ação. Então, voz ativa. No segundo, o sujeito, a nota, está sofrendo a ação. Voz passiva analítica. E no terceiro, deu-se a nota aos alunos. Temos aí também a voz passiva mais sintética. Por último, veremos a voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre a ação simultaneamente. Exemplo, Pedro feriu-se. Observe que nesse contexto, o sujeito, ele sofre a ação e também recebe essa ação. Temos aí ação simultânea. Chamamos esse fenômeno dentro do verbo, de voz reflexiva. Leiamos mais exemplos para fixar melhor esse conceito da voz reflexiva. Juliana viu-se no espelho. Juliana gosta de si. Juliana deu-se um livro de presente. Todos os contextos estão especificando que o sujeito pratica e sofre ação. Com isso, nós temos a voz reflexiva. Agora é com vocês. Nós temos 3 questões dentro do nosso conteúdo de hoje e veremos cada um deles. Primeira questão. Diante das alternativas expostas, assinale a que se encontra na voz reflexiva. Letra A. Antigamente, contavam-se muitas histórias. Letra B. O garoto feriu-se com objeto pontiagudo. Letra C. Os artistas foram aplaudidos pela plateia. Letra D. As mercadorias foram respostas conforme a demanda. Letra E. Questões polêmicas permeiam a sociedade. A opção correta é a letra B. O garoto feriu-se com objeto pontiagudo. Nós temos aí a resposta que o enunciado está pedindo. O garoto, ele faz a ação e pratica a ação. Por isso que é a alternativa B. A locução verbal que constitui voz passiva analítica é letra A. Fazer essa operação. Letra B. Você teria realizado tal cirurgia? Letra C. Realizou-se logo a intervenção. Letra D.
A operação foi realizada logo. Letra E, nenhuma das alternativas. A resposta, então, pessoal, é a letra D. A operação foi realizada logo. Temos aí a composição da locução que pede na voz passiva analítica. O verbo auxiliar foi mais o particípio, realizada. Passamos para o outro exercício. Os ladrões foram identificados por uma testemunha. Transpondo para a voz ativa, teremos... Letra A, havia identificado. Letra B, tinha identificado. C, identificara. D, identificou-se. Letra E, nenhuma das alternativas. A resposta dessa questão é a letra C, identificara, porque o enunciado está pedindo o verbo na voz ativa. Então, nossa resposta só pode ser a letra C. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Hoje nós estudamos sobre vozes verbais, a caracterização de cada uma delas. Seria interessante vocês, ao escutarem uma música, verificar essa composição, se existe trechos que contêm essas vozes verbais. Também não esqueçam de fazer as atividades da apostila deste assunto de vozes. E leiam também para a próxima aula sobre advérbios, pois estaremos estudando sobre este assunto.